boa tarde. Estamos começando o nosso curso de História da Escandinávia. Hoje a gente tem com a gente o professor André de Araújo Oliveira. O professor André possui graduação em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestrado em História Social pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, ele é doutorando no programa de pós-graduação em História da UFRN, onde desenvolve a tese intitulada A Construção da Identidade Cristã Islandesa na Saga do Santo Jos, sob a orientação do professor Johnny Langer. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Medieval, e atua nos seguintes temas: Escandinávia Medieval, Conversão, Imaginário e Identidade. É membro do NEV, do Núcleo de Estudos Vikings, e Escandinavos, e faz parte da equipe editorial da revista Scândia. Então, obrigado, André, por vir falar com a gente hoje. A gente está na aula sobre a cristianização e as monarquias medievais escandinavas. Então, com a palavra, obrigada. Eu agradeço, professora. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite do professor Johnny Langer, meu orientador, para ministrar esse quarto módulo no curso sobre a história da Escandinávia medieval. Agradecer à professora Márcia também pela oportunidade. Agradecer ao UFRN, onde eu sou doutorando, e ao Pedro, que é meu colega de turma de doutorado, por ter essa oportunidade de compartilhar com vocês esse bate-papo, eu espero que possa ser de proveito para todos, por mais que o tema ocasionalmente seja um pouquinho enfadonho falar de cristianização e monarquias, que é comum que quando as pessoas veem um curso sobre Escandinávia medieval, buscam imediatamente temas pré-cristãos, procuram coisas vinculadas às coisas mais interessantes no mundo da cultura pop. Contudo, eu acho que esse tema é tão interessante quanto os outros, porque existe uma riqueza de abordagens que eu espero que eu consiga apresentar para vocês durante essa breve apresentação. Eu espero que no final qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, vocês possam perguntar e vocês possam perguntar e eu consiga auxiliar vocês a resolver essas indagações. Passou o slide aí? Tá certinho? Tá certo. Tá certinho. Então, a minha apresentação eu dividi em 4 arcos principais. No primeiro, eu irei trabalhar uns conceitos que é importante destacar no começo dessa fala, no começo dessa aula, que são os conceitos principais de monarquia e de cristianização e conversão. Depois disso, entrar na questão das monarquias, as principais monarquias escandinavas, que é a dinamarquesa, sueca e norueguesa. Por fim, eu vou entrar nas cristianizações que ocorreram em cada uma dessas regiões. E no quarto seria uma questão de problemática e indagação aqui para vocês. Vamos trazer um bate-papo, eu espero que interessante, que possamos interagir aqui no final da minha fala. Agora, entrando no primeiro tópico, que é o dos conceitos. Por que eu acho importante trazer esse primeiro tópico antes de entrar até no próprio tema? Porque é importante a gente entender o que eu estou falando quando eu estou falando sobre a cristianização, ou a conversão, ou monarquias. Então, sendo assim, é um pontapé inicial, um ponto de partida, em que possamos dialogar com o material que já se tem. Então, o primeiro que eu vou trazer é uma diferenciação que se tem dentro do universo acadêmico. Eu sei que aqui tem muitas pessoas de diversas áreas, de história, pessoas que terminaram história, estudantes de graduação, estudantes que não são de história. Então, normalmente, cristianização e conversão são tratadas como sinônimos. Fulano se cristianizou, fulano se converteu. Contudo, a historiografia e alguns debates historiográficos preferem fazer a diferenciação entre cristianização e conversão. Essa diferenciação que eu estou apresentando para vocês pode ser encontrada num artigo do professor Rui Barbosa, aposentado da Unesp de... professor Rui Oliveira, aposentado da Unesp de Assis, no seu artigo sobre a cristianização ou conversão dos visigodos, em que ele aponta a diferenciação de cristianização e conversão como a cristianização é o ato de alguém se tornar cristão, você se apresenta como cristão perante todos,
Quando alguém pergunta qual a sua religião, hoje em dia você fala, eu sou cristão. Então, isso é o ato de se tornar socialmente um cristão. Esse ato de cristianização normalmente é realizado por instituições ou pessoas com legitimidade que pode te declarar como cristão, te batizar, te dar uma legitimidade como cristão. E também, dentro do processo de cristianização, entendemos a implementação de rituais, de construções como igrejas, paróquias e medidas legislativas e civis. O que é isso? É adicionar, por exemplo, o dízimo, opcional ou obrigatório, a inclusão de elementos religiosos dentro de uma sociedade que está se cristianizando. Sendo assim, a cristianização é um elemento mais externo, se a gente for a ver assim por cima. Quando nós pensamos e falamos de conversão, estamos pensando em uma mudança, uma transformação da cultura em que o indivíduo ou a sociedade está vivendo. Sendo assim, é uma transformação moral e espiritual que é possível se observar por sinais exteriores à própria fé. Como assim? É sinais exteriores em que você nota indícios não somente autoafirmados e subentendidos que ocorreu aquela conversão para a nova religião. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes para destacar, separar, assim como o conceito dessa aula, dessa fala. Agora, como segundo ponto, é importante saber o que eu estou falando quando eu falo de monarquia. Eu fui para a coisa mais clichê que existe, porque internet. A internet, como alguns chamam, o novo pai dos burros, que antigamente era o dicionário, com perdão da expressão, ela responde muitas coisas de forma muito simples. Se vocês procurarem dicionário na casa de vocês vão achar mais ou menos essa mesma definição. Monarquia, origem etimológica, origem da palavra. Mona, uno, monos, um, singular, arcos, reinar. É o governo de um só. A monarquia, aquela que tem uma pessoa regendo. Sendo na descrição do próprio Google, o governo em que o chefe supremo é o rei ou rainha. Esse título muda, logicamente, com uma época diferente. Tipo do governo em que o poder supremo é exercido pelo rei até que ele morra ou renuncie, nesse caso, os descendentes diretos assumem o poder. É exemplo clássico de monarquia, mas é importante ressaltar aqui, porque às vezes algumas pessoas não sabem o que é monarquia. Então, quando eu estou falando monarquia, estou falando disso. Tudo bem? Então, vamos lá para a parte 2, em que eu falo sobre as monarquias escandinavas. Quando eu estou falando de monarquias escandinavas, estou falando exatamente disso. São a linhagem sucessória real na região da Escandinávia, extremo norte da Europa, como já foi tratado nas aulas anteriores. Aquela região no norte da Europa, que engloba Dinamarca, Suécia, Noruega, às vezes Finlândia, ocasionalmente a Islândia e as Ilhas Faroe também ocasionalmente. A divisão geográfica de Escandinávia é diferente, é dessa aí que a gente trata no universo acadêmico dos estudos históricos também. Então, quais foram, durante a medievalidade, as regiões que podemos destacar que foram criadas monarquias escandinavas? Podemos destacar 3 casos principais. A região da Dinamarca, em que ocorreu o Império Dinamarquês, que se prolongou, o caso da Noruega, ou a região que hoje em dia está o país da Noruega, e o caso da Suécia, mesma coisa, onde está o país da Suécia. É importante destacar, quando eu estou falando de monarquias, quando eu falo de Dinamarca, Noruega e Suécia, eu não estou entrando na questão dos estados-nações consolidados na era moderna. Isso é uma forma de facilitar o aprendizado para as pessoas, de forma que a gente não tenha que falar hoje na região onde está situada a Noruega, hoje a região onde está situada a Suécia. Vamos cortar caminhos e facilitar o diálogo. Então, a monarquia norueguesa, dinamarquesa e sueca. Tudo bem, pessoal? Então, agora entrando no primeiro caso, que interessante. A monarquia dinamarquesa, assim como todas as monarquias, ela é separada por casas, ou seja, ordens ou linhagens, em que quando um rei falece, ou acontece um golpe, ou acontece uma mudança de linhagem hereditária, ocorre uma transição para uma nova casa. Esse é o brasão de armas da monarquia dinamarquesa hoje em dia.
Então, aqui eu vou deixar para vocês uma leve provocação, em que eu estava pensando em trazer para vocês realmente as linhagens das monarquias dinamarquesas, suecas e norueguesas. Contudo, todavia, entretanto, porém, eu acho que ficaria um pouco enfadonho para pessoas que não são tão interessadas na questão da monarquia régia da Escandinávia. Então, por isso, trabalharei pontualmente cada regente que interessar para nós aqui no processo de cristianização e conversão da Escandinávia. Porque se a gente for olhar as monarquias, como, por exemplo, a dinamarquesa, que começou em 936 com a Casa dos Gorn, depois Cabelos Belo, por causa de Haroldos Cabelo Belo, Striden, Bjorben, Casa da Pomerânia, vou passar por... Aí vai. Só na medievalidade são essas 5 casas, que se estende até hoje, em que até hoje existe uma rainha, a Dinamarca é regida por uma rainha. O mesmo caso se passa com a Suécia, em que a monarquia instituída em 970 até hoje existe a figura real, esse é o atual rei da Suécia e o brasão de armas da Suécia. E ao mesmo caso que acontece com a monarquia norueguesa. Esse é o atual rei da Noruega e esse é o atual brasão da Noruega, com o clássico leão com um machadinho que representa o rei Olavo da medievalidade. Então, como eu não entrarei especificamente na questão das monarquias, eu estou aqui preocupado com vocês para tratar a cristianização e utilizar a monarquia como um guia e também como um sedimento para que vocês possam entender o processo de cristianização dentro da Europa, dentro da Escandinávia medieval. Licença. Para facilitar essa compreensão de vocês, eu vou trabalhar a cristianização da Escandinávia nos 3 eixos mais tradicionais possíveis, que são os 3 monarcas, e adicionarei, por último, a questão do meu estudo, que está dentro da Escandinávia, mas não é uma monarquia, que é a Islândia. Queria falar mais especificamente sobre a cristianização da Islândia, mais para frente. Esse aqui é um pingente encontrado na Dinamarca, datado do século VIII, se me recordo bem, que é um crucifixo, como vocês podem ver, um crucifixo específico da época, belíssimo. Então, quando vamos falar sobre a cristianização dinamarquesa, a cristianização na região, que é o reino da Dinamarca hoje em dia, precisamos entender que o cristianismo ele avança sobre essa região antes mesmo de existir um esforço da elite, da monarquia, dos reis. Sendo assim, o cristianismo ele avança por meio de pregadores, por meio de relações comerciais, em que o contato vai se cada vez mais sedimentando na sociedade e progressivamente em uma relação de poderes, ela vai avançando para o norte. Antes da iniciativa real de cristianização, podemos utilizar 2 marcos principais. O São Willibrordo, do século VIII, em que o São Willibrordo ele era um missionário anglo-saxão, né, de origem inglesa, que foi para a região da Dinamarca para realizar a pregação e a conversão e a cristianização do povo lá presente. Ele é conhecido como o apóstolo dos frígios. Os frígios hoje ficarei na região que hoje em dia está a Holanda. E só confirmando aqui que está tudo certo, que eu estou em outra aba. Está tudo certo. Vamos lá? Espera um segundinho, pessoal. Meu slide ainda está aí com vocês? Está sim, André. Ah, tá. Obrigado, Pedro. Desculpa, que eu me perco às vezes com tecnologia. Então, em segundo ponto, nós podemos apontar o santo Ansgário, que é também apelidado do apóstolo do norte, que teve sua principal atividade de conversão no século IX. O Ansgário, ele veio de uma família da região que hoje é a França, era o Império Franco, mas com a morte da sua família, ele foi adotado e criado
em uma ordem de monges beneditinos. Então, ele teve uma criação beneditina. Quando Ansgário foi para o norte, ele trabalhou no processo de conversão e cristianização da região, fundando o primeiro monastério da região de Hamburgo, que alguns meses depois ela foi atacada e destruído. O monastério de Hamburgo foi saqueado pelos daneses no ano de 845. Alguns anos antes, ele tinha se tornado o primeiro bispo da região de Hamburgo e, posteriormente, ele foi o fundador da arquidiocese de Hamburgo e Bremen, que são a junção dos dois, em 847. Por que é importante eu falar sobre a arquidiocese de Hamburgo e Bremen? Porque todo aquele mapa que a gente vê quando a gente estuda Escandinávia, nesse momento, é responsabilidade da arquidiocese de Hamburgo e Bremen, ou seja, uma grande espacialidade e responsabilidade de uma pequena arquidiocese no norte da região, que seria atualmente a Alemanha. Isso demonstra a tentativa da Europa tentar avançar ao norte, contudo, gradativamente, sem conseguir muito sucesso. Então, acontece as tentativas mais efetivas, que são as tentativas de cristianização, conversão, por meio dos reis. No caso da Dinamarca, o primeiro rei que se cristianizou foi o Haroldo I, ou Haroldo Dentes Azuis, o Haroldo Bluetooth. Questão de curiosidade, o Bluetooth do celular da maioria das pessoas é uma invenção dinamarquesa. O símbolozinho azul é exatamente por causa do nome dele, Dentes Azuis, e o símbolozinho presente são de duas runas do jovem Futark, que representa exatamente H e o B, Haroldo Dentes Azuis, que são a junção das duas runas ao símbolozinho do Bluetooth. Para quem não conhecia, fica a curiosidade. O Haroldo, voltando para o slide das datas, ascende ao trono em 958 e em 965 ocorre a cristianização oficial da Dinamarca por meio da declaração do Haroldo Dentes Azuis. Após ele, o seu filho, Sven I, ou Sven Barba Bifurcada, ascende ao trono em 1986, e ele funda o quarto e último bispado da Dinamarca, em Odessa. O Sven, devido às relações que o Haroldo já tinha consolidado anteriormente, ele apoiou a pregação de bispos missionários de origem inglesa, anglo-saxã, na região da Dinamarca, sendo assim consolidando cada vez mais o processo de cristianização e assim sedimentando a conversão. Então, a conversão não é um processo imediato, como já falado anteriormente, e necessita de uma atividade de longa média duração para que se estabeleça essa nova religião na região da Dinamarca. Quando pensamos na cristianização de outras regiões, como, por exemplo, da Sueca, a região que hoje em dia seria a Suécia, dentro dos três monarquias escandinavas, é considerado um exemplo de conversão tardia. Como assim conversão tardia, professor? Em comparação com os outros países, com as outras regiões, os outros reinados da Escandinávia, a Suécia foi o que mais demorou para se tornar cristã, assumir a cristandade. As tentativas de cristianização iniciais foram feitas pelo que já falei, o apóstolo do norte, São Ansgário, que tentou em 828, 829, realizar pregações durante a região, conseguiu autorização real dos nobres da região, e até conseguiu a autorização para construir uma igreja em 931. Contudo, todavia, entretanto, porém, mas essa igreja foi demolida e a comunidade cristã não conseguiu durar muito tempo, sejam por várias justificativas que não se encontram na documentação, mas não perdurou devido possivelmente a resistências internas da própria comunidade. Um local muito famoso na Suécia pré-cristã é o Templo de Uppsala. Como já falaram anteriormente aqui durante várias aulas e falarão posteriormente, o Templo de Uppsala é considerado um centro religioso da religiosidade nórdica, principalmente na região da Suécia, que tem descrições de Adão de Bremen sobre o Templo de Uppsala, belíssimo Templo de Uppsala.
O templo de Uppsala ele foi possivelmente destruído pelo rei Ingolf I em 1087, alguns anos depois da cristianização. Sendo assim, mesmo que a Suécia tenha se cristianizado, ou seja, os reis se tornaram cristãos e iniciou uma tentativa de conversão da população, o templo de Uppsala só conseguiu ser destruído anos depois. O primeiro rei realmente cristão da Suécia é o Olavo I da Suécia, que ele se converteu aproximadamente no ano 1008. As datas que eu coloco nos slides não são tempos de reinados, ok? São tempos de vida aproximados dos monarcas. A Suécia sempre foi um ponto difícil para a cristianização e conversão para a cristandade. Isso pode ser comprovado observando posteriormente, já no século XII, que ocorreu tentativas belicosas de conversão, por exemplo, como o ataque feito pelo rei Sigurd, o Cruzado, rei da Noruega, na região sul da Suécia de Småland. E essa cruzada prosseguiu pelo resto da Europa e chegou na região de Jerusalém. Mas, no caminho, eles atacaram a região na Suécia com a intencionalidade de converter a população local e se livrar das raízes pré-cristãs, nórdicas, pagãs, que ainda estavam dentro da região. Esse zelo cristão belicoso atingiu a região. Agora, indo para a questão da cristianização da Noruega. A cristianização da Noruega, ela iniciou-se, assim como os outros, por meio de uma atividade de pregadores de origem anglo-saxã e também de origem continental na região da Franca e região dos daneses, contudo, sem muita efetividade, né? A criação da monarquia, ou seja, a centralização do poder na região da Noruega, foi feita por Haroldo Cabelos Belos, ou Haroldo I. Com a unificação do poder da Noruega por Haroldo Cabelos Belos, em que anteriormente a Noruega ela era dividida em pequenos lordes e senhores locais, isso causou um descontentamento. Esses senhores locais acabaram se emigrando, se mudando para a Islândia nesse período e acabaram levando consigo suas famílias, seus escravos, seus bois, seus cavalos, suas vacas, e assim iniciou o processo de assentamento na Islândia. Esse processo de migração para a Islândia, iniciada devido à centralização do poder causado por Haroldo I, foi encerrada devido a um próprio decreto do rei proibindo esse êxodo. E também a Islândia estava num processo de falta de terra, já que não existia mais espaço para ser tomado ou clamado. Com a morte de Haroldo I, sobe ao trono o Erik I, Erik Machado Sangrento. O Erik Machado Sangrento reinou na Noruega por algum período, e foi o segundo rei da Noruega, pagão ainda. E com a morte dele, sobe ao trono Hakon I, primeiro rei cristão da Noruega, terceiro da linhagem de Haroldo Cabelos Belos. Hakon, ele foi criado. De onde veio esse cristianismo do Hakon? Veio do nada? De onde que veio? O cristianismo do Hakon, ele foi resultado da sua criação. Hakon, por mais que seja descendente de Haroldo I, por devido a relações de compadrio, ele enviou o seu filho. Haroldo enviou seu filho Hakon para a corte de Athelstan, na Inglaterra, onde ele foi criado. E lá ele adquiriu os costumes, a religião dos ingleses. Ao retornar para a Noruega, ele tentou trazer a sua religião, tentando implementar igrejas, cristianizar a população. Contudo, entretanto, todavia, porém, mas esse efeito não foi eficaz. Então, ele abdicou da sua ideia, da sua política de cristianização efetiva e foi clamado posteriormente na documentação como Hakon o Bom, devido à sua atitude mais diplomática com a população. Posteriormente, subiu ao trono Haroldo II, que é o segundo rei cristão da Noruega. O Haroldo II, ele era filho de Erik I, Machado Sangrento,
e sobrinho, devido a relações de casamento, do rei Haroldo Dentes Azuis, que eu já comentei com vocês, da Dinamarca. Com a morte de Haroldo II, a Noruega foi assimilada pelo rei, pela região da Dinamarca, e assim se tornou parte do governo dinamarquês, do reinado dinamarquês durante uma época. Posteriormente, conseguindo se desvencilhar da monarquia dinamarquesa e se tornando ou voltar a ser uma monarquia independente. Retornando aos reis noruegueses, uma figura de importância dentro da cristianização que surge nessa época é o Olavo I, ou Olaf Tryggvason. Olavo I é um dos primeiros e mais importantes reis do cristianismo na Noruega. Ele foi o primeiro que conseguiu construir uma igreja de facto na Noruega em 995, e ele iniciou um processo de cristianização enfática, belicosa da população local, e assim como outras populações próximas. Olavo I foi o responsável, grande parte da cristianização da Islândia, e ele também foi grande parte responsável pela cristianização das Ilhas Faroe, e iniciou também um grande processo de cristianização do norte da Noruega. Quando falamos da monarquia norueguesa, estamos falando de principalmente um conjunto de reinados na região litorânea ao oeste da península norueguesa. Com o adentrar da região, encontramos senhores nobres que conseguem digamos assim, limitar o poder do monarca. Só que gradativamente ele vai minando e esses senhores vão sendo fagocitados pela monarquia norueguesa. Alguma coisa aconteceu? Não, André, porque uma pessoa entrou agora, mas já tranquilo. Perdão. Vamos lá. É que eu fico muito preocupado que minha tela inteira tá só o slide, então estou na dúvida quando alguém entra, alguém sai, se alguma coisa aconteceu. Às vezes posso ter caído e não sei. Então, agora indo para o nosso quarto caso da cristianização, falando sobre a cristianização da Islândia, que não é uma monarquia. Falando sobre o caso da cristianização da Islândia, eu preciso primeiro falar qual a origem da população que habita no que hoje entendemos como Islândia. A Islândia, ela tem presença, antes do grande processo migratório norueguês, se encontrou-se resquícios de báculos, de alguns utensílios cristãos. Provavelmente os estudiosos definem do Papar. Papar é um indivíduo, ou talvez um grupo de indivíduos, de origem celta-galesa, que gostava de ficar isolado. São monges de origem galesa que preferem o isolamento e contemplação, contudo são cristãos. Isso é o início do processo cristão. Só que isso não influencia em grande parte, pelo menos segundo as documentações, o processo de cristianização da ilha. A ilha foi assentada, como eu falei anteriormente, iniciou o período de assentamento com a unificação do poder da região na Noruega e o processo migratório dos noruegueses para a região, para a Islândia. Não eram somente noruegueses que colonizaram a ilha. Contudo, a documentação apresenta que grande parte da população que foi para a ilha é de origem norueguesa. Chegando lá, os noruegueses eles se estabeleceram em um sistema político horizontal. Como assim, professor? Vocês estão me perguntando. Um sistema horizontal baseado em assembleias. Foi escritas leis, e o sistema político islandês era um tanto quanto singular, às vezes em inglês chamado de Commonwealth, em que as decisões eram realizadas em assembleias, em que todos os líderes locais eles tinham a oportunidade de apresentar seus problemas e se debater e dialogar para decidir o que seria a tomada de decisão. Logicamente, em casos mais graves e conflitos de senhores, era levado para uma assembleia geral, a Alþingi. Assembleias eram things, e os homens que frequentavam as assembleias, os assembleianos, eram thingmen, né, os homens da assembleia. Cada um desses líderes, os Godar, eles tinham a possibilidade de questionar perante a lei e tomada de decisões, e também decisões criminais, era tudo levando perante a Assembleia.
E cada um deles, nós podemos entender que eles tinham também um grupo de seguidores. Esses seguidores, eles influenciavam também no poder do indivíduo. Parte desses senhores, devido a relações comerciais, por interesses, eles começaram a se cristianizar. Porque, logicamente, se cristianizando, eles têm mais um elemento em comum para se ligar com os outros locais já cristianizados. É mais uma ferramenta argumentativa, uma ferramenta de convencimento, quando você vai ter relações comerciais, outras formas de relações sociais com pessoas fora da tradição nórdica. E assim, a longo prazo, ocorre dentro da própria ilha um fenômeno de embates entre os senhores cristãos e os senhores não cristãos. Só que, contudo, esse embate não é muito significativo. Até... Volta aqui um slide. Olavo I. O Olavo I, ele pressiona os líderes da Islândia para se cristianizarem. Você pergunta, como assim pressiona? Ele sequestrou uma caravana de comerciantes islandeses que estava na capital da Noruega, no que seria o reinado da Noruega, e enviou missionários exilados da Islândia. Esses missionários, eles tentaram levar a palavra do rei em que eles deveriam se cristianizar se desejassem retornar os seus parentes, os seus conhecidos para a ilha. Então, por meio de uma assembleia geral, realizada no ano 999, foi decidido, por meio do falador das leis, uma função específica da política islandesa, que todos iriam se cristianizar, todos iriam se tornar cristãos. E, só que, contudo, eles tomariam 3 exceções à lei cristã, na visão deles. A primeira é que a exposição de crianças não seria banida, que é um ato de infanticídio, controle populacional. Crianças mais fracas são apresentadas aos elementos da natureza e são mortas, um elemento cultural. A carne de cavalo poderia continuar sendo alimentada, ingerida, que é algo proibido no cristianismo já dessa época, e a carne de cavalo, e o culto aos deuses só seria perseguido na esfera pública. Na esfera privada não ocorreria essa perseguição. Por que é muito curioso levantar essas 3 exceções dentro da cristianização da Islândia? Porque quando a gente pensa na cristianização da Islândia, nós pensamos em um processo claramente político, que isso é enfatizado pelas 3 exceções, em que, primeiro, o infanticídio, né, uma questão de, às vezes, ritualística, mas não existe comprovação. A carne de cavalo. Cavalo era um animal que ocasionalmente era sacrificado também para rituais, e sua ingestão era parte, né, não vai se jogar carne fora. E o sacrifício só era perseguido na esfera pública. Mas o culto nórdico era tradicionalmente um culto de esfera privada. Então isso deixa muitas questões quanto à eficácia verdadeira dessa cristianização. Logicamente, anos após essa cristianização, começou um efetivo trabalho de cristianização por meio de pregadores. Esses pregadores já não tinham boa fama na ilha, porque anteriormente, antes da cristianização, no ano 999, o rei norueguês, Olavo I, enviou missionários, enviou pregadores. Por exemplo, Thangbrand, que, segundo a documentação, ele, de tão zeloso que ele foi na sua pregação, ele acabou, infelizmente, matando 2 islandeses no processo de tentar convertê-los ao cristianismo. Então, os pregadores não eram muito bem vistos nessa época inicial. Contudo, como eles fazem parte dessa nova comunidade, como os islandeses jogaram seus ídolos da Assembleia Geral na cachoeira, e hoje em dia se chama Goðaflós, uma atração turística, os pregadores eram aceitos. E, posteriormente, ocorreu a instauração dos bispados da Islândia. Os bispados ao sul, próximo à região central de mais população, em Skalholt, e ao norte, alguns anos depois, em Hólar. Ao sul, o bispado de Skalholt foi fundado por Sleifur, e seu discípulo, posteriormente, Jon, fundou o bispado ao norte. Esses bispados, é importante ressaltar a função deles, porque a Islândia serve como uma análise do caso geral
da Noruega, desculpa, da Escandinávia, perdão, em que, quando pensamos em cristianismo, não estamos pensando em um movimento único, em um movimento harmônico, em um movimento planejado. Estamos pensando em discursos conflituosos, diferentes cristianismos tentando ser dominante nesse discurso cristão. Então, enquanto o norte pode ter uma tendência mais beneditina, o sul tem mais uma tendência agostiniana. E assim nota-se também reflexos em outros locais da Escandinávia. Em diferentes dioceses, em diferentes épocas, ocorre um conflito de qual discurso cristão vai se sedimentar, vai se estabelecer. Licença? Assim, quando nós entendemos que existe essa diferença entre cristianismos, quando tratamos o processo de cristianização da Escandinávia, o cenário se torna muito mais interessante, porque existe uma questão de conflito interno no cristianismo, para além da questão do conflito interno político existente em diversos locais. No caso da Islândia, existia um conflito interno dos próprios senhores, em que, devido à sua característica singular do governo islandês, em que era vinculado às figuras de senhores, e ocorria uma certa movimentação dos seus seguidores, você não era preso como o feudo propõe, o modelo de feudo propõe, você é preso a um senhor, você não era preso a um senhor na Islândia, você podia transitar em diferentes senhores, seja por uma questão de simpático, o senhor era mais simpático, mais interessante para você, ele te apresentava mais interesses, ele defenderia melhor a sua causa, então aconteceu uma aglutinação de indivíduos em pequenos senhores. E assim surgiu uma época na Islândia, conhecido como a Era Sturluson, marcada pela causa da família Sturlu, que é uma das grandes famílias dessa época, que foi um período de grandes conflitos dos senhores locais. Esses grandes conflitos acabaram levando à anexação da Noruega. Como aconteceu a anexação da Noruega? A anexação da Noruega aconteceu, como eu tinha falado anteriormente, as pessoas buscavam se cristianizar por meio de interesses, por meio de vínculo de aproximação, seja comercial, seja política. Os senhores da Islândia, eles começaram a se aproximar do rei da Noruega e jurar vassalagem a esse rei da Noruega, buscando, assim, um maior poder e mais interesses. E o rei da Noruega aceitava, porque assim adquiria mais poder sobre a ilha da Islândia. E gradativamente a Noruega foi fagocitando a Islândia de forma até que, finalmente, a Islândia foi anexada à Noruega. Isso tornou parte do reino norueguês até o final da Era Moderna, digamos assim. E esses são os pontos importantes quando eu trato a cristianização da Islândia. Só que quando eu trato a cristianização da Islândia e eu falo sobre esses conflitos internos, tanto no cristianismo, quanto na política, quanto em diferentes pontos da sociedade escandinava, eu estou refletindo também sobre outras coisas que eu trago para vocês refletirem junto comigo. Eu trago para vocês uma reflexão de que, quando eu falo e apresento esses pontos para vocês, algo que a gente nota é que parece que acontece uma quase europeização da Escandinávia, talvez? Não parece? Talvez. Ou que eu não posso ver ninguém, supõe que vocês estão balançando a cabeça. Então, a europeização da Escandinávia, na realidade, é um discurso. Grande parte do que eu falei até agora para vocês faz parte de uma grande historiografia tradicional. Uma grande historiografia que apresenta a Escandinávia no elemento passivo de assimilação ao cristianismo. O cristianismo como uma grande onda que avança para a Escandinávia e oprime o povo lá. Oprime os costumes, oprime as tradições. Contudo, nos últimos anos, a historiografia, os estudos dentro do campo da história, para aqueles que não são da área, a historiografia trabalha numa visão diferente. Quando pensamos na Escandinávia e a cristianização dela sobre a ótica dos escandinavistas, nós estamos em um outro momento.
a Escandinávia não foi passiva no processo de cristianização, mas foi ativa. Ativa de que forma? Os reis escandinavos, quando se cristianizaram, eles buscavam interesses. Eles tinham interesses comerciais, interesses culturais, interesses de compadrio, que é uma coisa importantíssima durante a medievalidade, quem você conhece, com quem você se relaciona, com quem você é parente. Então, essa relação que eles buscavam com o continente não era de passividade, era uma relação ativa. Ocorreu uma busca não total ao cristianismo. Essa busca, essa imposição ao cristianismo e essa aceitação, a longo prazo, causou a conversão. Pegando um skálda islandês que foi para a Noruega, o Hallfredur, filho de Ottar, aqui eu tenho um trecho traduzido de um poema dele. É o credo do soberano de Sogn para proibir os sacrifícios. Aqui ele está falando de Haroldo I, se não me recordo. Não, pera. Olavo I. Olavo I. É o credo do soberano de Sogn para proibir sacrifícios. Devemos renunciar a muito um decreto das nornas de longa data. Toda a humanidade lança as palavras de Odin aos ventos. Agora sou forçado a abandonar os parentes de Freya e orar a Cristo. Assim, nós podemos notar um skálda islandês que se mudou para a Noruega buscando fazer parte do kinship do rei da Noruega. Ele ganhou um ring arm, fez parte do rei, e assim ele servia ao rei tanto em guerra quanto na sua função skáldica, e posteriormente se viu anexado pela Dinamarca. Então, quando ele está falando de que o soberano de Sogn, se me recordo bem, que é Haroldo Dentes Azuis, proibiu o sacrifício, ele está impondo a religião a ele entende isso como uma questão de imposição real, mas uma imposição real intencionalizada. E assim surgimos um segundo elemento importante para entender quando a gente está pensando na cristianização da Escandinávia. Mas reações da comunidade nórdica, reações da população perante essa imposição intencional dos senhores escandinavos. Como assim imposição? Quando o Hallfredur escreve o poema, ele trata da, digamos assim, da não aceitação que ele tem perante a cristianização, apesar de que ele está se cristianizando. Da mesma forma que os islandeses se cristianizaram, nós temos também elementos de resistências dessa nova cultura que estava chegando. Se nós pensamos no Templo de Uppsala, o Templo de Uppsala também é um elemento de resistência. E quando pensamos essas resistências, precisamos pensar nas espacialidades. Precisamos pensar no espaço. Porque as coisas não estão perdidas só em palavras. A distância que se dá para esse movimento cultural continental do cristianismo alcançar por meio de interesses a região, influencia na relação de forças. E essas relações de forças determinam as resistências das culturas nórdicas a esse elemento que agrega e avança sobre a sociedade escandinava. Uma forma de resistência dentro da sociedade escandinava, inconsciente, foi o sincretismo. O sincretismo ou hibridismo é o encontro desses dois lugares em que tanto a cultura cristã quanto a cultura nórdica, extremamente diversa, e a cultura cristã, extremamente diversa, se encontram, formam um terceiro local de encontro, de simbiose, em que o produto resultante, por mais que tenha características de um dos elementos culturais, ela é resultado de toda essa polifonia existente, todas essas vozes existentes, todas as influências pré-existentes nas culturas. Aqui eu vou trazer no tópico 4 os elementos interessantes, alguns elementos interessantes do processo de sincretismo religioso que aconteceu na Escandinávia, nesse contexto. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês é um caso apresentado pelo professor Álvaro Bragança, da UFRJ, um evento do NEV, nosso Colóquio de Estudos Vikings Escandinavos, e ele publicou esse artigo em que ele estuda as runas cristãs. Mas como assim, professor?
As runas cristãs eram um conjunto de runas achados na região de Bergen, em que se utilizou um elemento nórdico tradicional, que são as runas, uma forma de escrita que anteriormente tinha um papel muito sagrado, para escrever textos vinculados às santidades ou sacralização cristã. Aqui temos um bastão e um trecho embaixo da tradução específica do que tem nele, né? Miguel, Pedro, João, André, etc. Todos os santos, guardem-me noite e dia, minha vida e minha alma. Deus, me veja e abençoe. Deus nos dê, sem tradução, e os dons de Maria. Ajude-me, Clemente, ajude-me todos os santos de Deus. Então, aqui nós notamos o que eu estou falando quando eu falo de hibridismos. Nós temos um elemento claramente pré-cristão, um claro elemento nórdico, que são as runas, que anteriormente tinham um caráter sagrado e um caráter religioso, um caráter mágico, um caráter sigiloso, assim por dizer, em que foi reapropriado para escrever outros textos, nesse caso, um texto sagrado cristão. Esse, possivelmente, podemos tratar como um processo de sincretismo religioso e uma apropriação do cristianismo dos elementos pré-cristãos? Podemos. Assim como podemos tratar isso também como um elemento de transição do sagrado, em que, para se cristianizar a Dinamarca, encontrou-se, a Suécia. Ao se cristianizar a Suécia, um dos mais importantes locais para se eleger igreja foi no mesmo local que estava o templo de Uppsala. Por que se deve isso? Porque ao se colocar um novo objeto no local do culto ao sagrado, você está tentando fazer uma transição do sagrado. Você inicialmente ia ao local ao culto, que era o morro. Posteriormente, com a instalação de uma instituição, de um local, aquele local começa a absorver, entre aspas, culturalmente, mentalmente, a sacralidade pré-existente. Possivelmente, aqui eu trago a reflexão para vocês, para a gente debater daqui a pouco, eu trago para vocês a questão da transição do sagrado. O sagrado estaria transitando de um espaço para o outro, ou seria essa uma forma de resistência? Eu vim trazer para vocês algumas dessas indagações, não como respostas, mas como reflexões para vocês pensarem. Porque eu penso que grande parte das informações que estão aqui no curso, vocês podem adquirir por livros, internet. Então, para além de trazer informações, é importante trazer para vocês indagações e reflexões, para que vocês possam, junto conosco, refletir. Aqui um segundo exemplo clássico que muita gente conhece, que é o livro dos encantamentos, o livro mágico, o Galdrabok. O Galdrabok, essa é uma das folhas só do Galdrabok, ele é um grimório do final da Idade Média, já entrando na Era Moderna, não é medieval, ele é moderno, em que ele é datado do século XVII. Século XVII. Então, o que esse livro moderno nos fala? O que esse livro moderno apresenta para nós? Esse livro é um grimório mágico. Um grimório mágico que apresenta elementos cristãos, em que fala-se de Deus, fala-se de santos, fala-se de Maria. Um livro que também fala sobre elementos da Cabala judaica. E um livro que também fala sobre os elementos da religiosidade pré-cristã. Então, aqui nós temos um clássico, um exemplo explícito de uma permanência dos costumes pré-cristãos. Uma permanência da cultura e da religião nórdica dentro da sociedade escandinava, se cristianizando ou já cristianizada. Porque existe um debate dentro do campo dos estudos da conversão da Islândia, especificamente Galdrabok, que é islandês, em que momento nós podemos delimitar que a sociedade se tornou cristã. Mas aí fica o questionamento para as pessoas, que entra-se o debate dos pesquisadores. O que você declara uma sociedade cristã? Em que momento nós podemos dizer que a população se converteu? É um processo contínuo de forças em que diferentes discursos de cristianismo, assim como discursos pré-existentes à religião nórdica, estão constantemente dialogando e constantemente produzindo novos lugares de fala. Então, aqui o Galdrabok, um grimório moderno de magia,
nos apresenta uma remanescência da elementos nórdicos dentro da sociedade escandinava islandesa no século XVII. Para além disso, eu não preparei o terceiro slide, tenho certeza, nós temos um exemplo clássico do gato de Natal islandês. O que é o gato de Natal? Quando você pensa sobre mitos natalinos ou até costumes natalinos, no Brasil nós temos o Papai Noel, São Nicolau. Contudo, em outros lugares tem diferentes costumes. Nos Alpes eles têm os Krampus, que é uma figura levemente demoníaca, que anda com os galhos para bater em crianças malvadas e anda com correntes balançando pelo chão. É o equivalente a um velho do saco, só que é uma versão muito mais demoníaca do velho do saco. E também tem uma festividade chamada Noite dos Krampus, os Krampurnar, que fica muito interessante. No caso islandês, nós notamos que existem o grande gato negro do Natal. O que é esse grande gato negro do Natal? É um gato que anda durante a noite de Natal para comer as crianças islandesas que não ganharam roupas novas no Natal. Esse é um mito, claramente. Algumas pessoas podem dizer que vem de origem capitalista, mas a sua origem é um pouco mais antiga. Se nós observarmos o gato na sociedade nórdica, o gato é presente e é vinculado com a imagem de Freia. Então, existe um paralelo possível em que se possa se fazer com a religiosidade pré-cristã e as suas permanências na sociedade. Lógico, estamos aqui fazendo um exercício mental de longuíssima duração. Para problematizar academicamente, é muito complexo. Contudo, nós podemos notar que essa religiosidade pré-cristã, junto com a religião cristã, está em constante conflitos de diálogos, em que a religião nórdica ela não se acabou, não se terminou. Ela permaneceu na sociedade escandinava até nos tempos de hoje. Então, assim, quando nós falamos de cristianização e falamos sobre a Islândia moderna, a Escandinávia moderna, nós estamos falando sobre uma sociedade em que as tradições nórdicas não desapareceram. As tradições nórdicas foram transvestidas e assimiladas pela sociedade de diferentes formas, ocasionalmente se transformando em folclore. Esse folclore, outros pesquisadores aqui do curso podem falar melhor do que eu, por causa da especialidade em estudos folcloristas, esse folclore é um eco de muitas coisas que perpassaram aquela sociedade até aquele momento, resultando numa polifonia. E o ponto principal, um dos que eu queria trazer aqui para vocês, durante essa minha breve fala, que eu espero que vocês possam interagir, para a gente possa enriquecer mais isso, porque eu acho que é mais importante a gente debater do que eu vinha fazer uma exposição de nomes, títulos e datas, é refletir o quanto a sociedade escandinava, principalmente na medievalidade, não é resultado de um sistema de opressão de forças continentais do cristianismo e nem sequer ela exerce um papel de subjugamento. Eu estou trazendo para vocês os debates contemporâneos, em que a sociedade escandinava é ativa no processo de assimilização do cristianismo. Ela deseja assimilar esse cristianismo para que o cristianismo seja uma ferramenta argumentativa dentro dos seus repertório e assim consiga vantagens perante a cristandade continental. Aqui, para quem quiser posteriormente entrar em contato comigo, e tem vergonha de perguntar aqui, eu estou à disposição. E eu gostaria de abrir agora para perguntas e interações, que essa, na minha opinião, é a parte que ocorre maior aprendizado. Oi? Obrigada, André. Fazer uma observação só aqui, antes de começar as perguntas. Estava me lembrando, né, comparando, na verdade, com o caso do Egito no período